Fala galera, estou aqui hoje para dar um beta sobre iluminação. O Eliseu me convidou, essa é a minha área de atuação, também sou montanhista, mas hoje vou falar um pouco sobre iluminação. As pessoas hoje geram muito conteúdo e algumas pessoas levam isso a sério, querem fazer programas ou fazer peças mesmo que tenham entrevistas ou que se grave numa situação de longa parede, escaladas longas, ou caminhadas longas, travessias, ou até curtas, mas querem levar um equipamento de iluminação, que nem sempre é fácil, porque a gente sabe que a gente briga com o peso. E pensando nisso, eu resolvi trazer dois painéis de iluminação, o DMG Rosco Dash, que está aqui na minha mão esquerda, e o Aperture MC, que está aqui na minha mão direita. São dois exemplos de painéis super pequenos, que são um advento da tecnologia LED, que permitiu que a gente tenha soluções pequenas, leves e fáceis com recursos profissionais na mão para transportar na mochila. Os dois painéis têm características bem diferentes. O Rosco Dash é um painel mais profissional, o Aperture tem características profissionais, mas a construção é de um painel um pouco mais amador, é um pouco mais frágil, tá? Eles têm uma diferença notória de tamanho, né? O MC um pouco menor, o Dash um pouquinho maior. Em termos de construção, o que é as duas principais características que diferenciam os aparelhos, tá? É o material. O MC é um misto entre plástico e alumínio, o Dash 100% alumínio, então a carcaça dele é uma carcaça muito mais robusta. O que, claro, se reflete no peso. O peso dos dois aparelhos é substancialmente diferente. Então, o MC é um aparelho de 130 gramas e o Dash é um aparelho de 367 gramas. Lembrando que o MC tem a difusão presa já nele, a primeira camada de difusão sem acessório nenhum está presa no aparelho. No caso do Dash, não. Ele vem sem o difusor tem que ser colocado. Já vem no kit, nada do que eu vou mostrar para vocês aqui é um acessório comprado separado. Em termos de transporte, de acessórios que vem com os kitzinhos, né? Os dois são considerados uns kits, porque tem acessório já dentro do conjunto. Então o MC ele vem nessa bolsinha, já tem até uns pontinhos aqui para você ancorar ela numa mochila, uma coisa do tipo, vem guardadinho aqui e junto com ele vem um difusor de silicone para você colocar na frente do aparelho e melhorar ali um pouco a difusão da luz, tá? No caso do Dash, o Dash vem com um pouco mais de coisas dentro do kit, é um kit um pouco maior, né? Você vê que a bolsa é um pouco maior, também tem aqui um passa-cinto, esse tipo de coisa, uma alça para segurar, mas a ideia na verdade é só juntar tudo numa bolsa só. Então o Dash fica aqui guardadinho, né? Numa lateral e na outra você tem a difusão, que já está no aparelho, um cristal protetor, que você pode usar para colocar gelatinas de outra cor ou de efeitos e tal, ou mesmo para proteger a primeira lente do aparelho. Aí ele vai mandar junto no kit um difusor meia cana, que é um difusor um pouco mais forte do que o original que vem nele, e vem também uma colmeia para você direcionar a luz. Se você quiser trabalhar com luz dura, de repente você está iluminando um ponto, não só um rosto, pode ser interessante. É um acessório que a gente usa bastante para controle de luz. Normalmente quando a luz está mais dura ou quando está usando aqui com o difusorzinho flat, que é esse difusor dele aqui. Tá? Uma coisa muito importante sobre os aparelhos também é destacar a parte de ancoragem dos aparelhos. Como é que eu vou fixar eles em acessórios? Podem ser tripés ou não, podem ser garras, tanto faz. Tem uma série de acessórios hoje em dia para isso. É através da rosca de 1/4. Você tem aqui uma rosca de 1/4 de polegada, que é padrão fotográfico, então o que te permite também fixar ele em cima de câmeras profissionais. O Dash já tem uma vantagem, que o Dash já tem mais alguns furos no próprio corpo do aparelho, que permite, por exemplo, que nem eu fiz com o meu aqui, passar um cordelete de 2 milímetros, no caso esse aqui de Spectra, para você poder prender ele, deixar pendurado na cadeirinha, por exemplo, ou coisa do tipo. Outra coisa que vem dentro do Dash, que diferencia ele do MC, é que o MC tem o magnético no corpo do aparelho, né? E no caso, o Dash não. O Dash, o magnético precisa ser colocado aqui usando a rosca de 1/4 do aparelho, tá? Então, ele tem 3 roscas de 1/4 aqui, outra está aqui, que você pode escolher uma posição para você colocar o acessório do magnético aqui, que vai prender bem em situações, em materiais ferrosos, como pitons, próprio martelo pendurado em algum lugar, você pode usar o corpo do martelo para prender o aparelho. Em termos de potência, os dois aparelhos têm uma diferença também vertiginosa, tá? O MC é um aparelho de 5 watts de LED e o Dash é um aparelho de 14 watts de potência. Em termos de bateria, bom, a bateria interna dos dois vai dar para você em torno de 2 horas de funcionamento a 100% para o MC
em torno de 3 horas para o Dash. As duas baterias são carregadas aqui, ó, por entradas USB-C. No caso do Dash, ó, o USB-C dele está protegida por uma tampinha de borracha. No caso do MC, não. A tampa está aberta aqui. Por quê? MC e P20 ele não tem proteção para água, enquanto que o Dash tem proteção para água. Então pode pegar chuva à vontade, não tem problema nenhum com a tampinha fechada. Os dois usam USB-C e os dois também podem ter power bank de apoio, o que é uma notícia interessante, porque aí você não fica limitado somente a usar a bateria interna. Você pode colocar o power bank e ligar e continuar usando normalmente no caso de você esgotar a bateria interna do aparelho, ou até no caso de recarregar o aparelho num lugar remoto. Um pequeno carregador solar, uma plaquinha também funciona. Os dois trabalham ali com 2 amperes em média de demanda para carregamento. Vou baixar aqui a luz que a gente está usando, tá? Vou colocar ela aqui no mínimo. E eu vou acender o Dash aqui usando a temperatura de cor que eu já estou aqui, tá? Então, que é 3.200 Kelvin. Essa é a mesma temperatura de ajuste da câmera. Então, esse aparelho é legal porque você pode posicionar ele onde te for interessante. Por exemplo, se você estiver numa parada, num porta-LED, você pode pendurar ele e você passa a ter uma fonte que você controla. Diferente de uma headlamp, que muitas vezes você vai ter a luz muito forte, muito próxima. Esse você consegue ter o dimmer, que é uma outra característica que eu acho legal. Ambos têm isso. Então você vai conseguir dimensionar essa luz de intensidade, né, em termos de intensidade, para você conseguir ter um resultado interessante. E também temperatura de cor, que é legal, porque às vezes você vai estar mesclando ali com uma fonte, sei lá, uma vela, lampião, até fogueira em algumas situações, e você pode querer baixar a temperatura de cor da tua fonte. Vou baixar a temperatura de cor do Dash aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, ó, eu vou deixando ela mais quentinha ou não, ou mais neutra, à medida em que eu quiser fazer a minha criatividade voar no uso dessa luz. Bom, para finalizar, galera, então uma coisa que muitas pessoas podem estar se perguntando, o preço, tá? A gente fala em $90 para o MC e mais ou menos $299 para o Dash. São aparelhos diferentes para objetivos diferentes. Eu trouxe os dois modelos aí para as pessoas terem opções, né? São sempre opções que a gente busca. Às vezes a gente quer um pouco de melhora na qualidade da nossa imagem, mas não quer gastar tanto com isso. E é tranquilo também. Então por isso a gente tem ali uma opção legal no MC, como no caso do Dash, para quem procura mais longevidade e procura um pouco mais de robustez, vai pagar um pouquinho mais por isso, mas vai valer a pena também, tá bom? Espero que tenha sido um beta válido aí para quem está procurando dicas sobre melhorar o seu hardware de iluminação para gravar seus trabalhos aí, seus conteúdos. Valeu, galera. Boas escaladas.